Boa noite a todas e todos. Começamos, então, agora o encerramento do 8º Congresso Internacional do Núcleas. Eu vou pedir algumas palavras dos nossos convidados internacionais, o professor Oscar Lizano Barbosa e o professor Dejan Mihailovic, para que a gente depois chame a conferência magistral do professor Emir Sader. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Profesor Emir Sader, un gusto saludarle, verle a ver en una conferencia acá en Núcleas. Profesora María Teresa, muy agradecido por la invitación una vez más. Todo su trabajo y acompañamiento es el que ha ayudado a que nosotros nos construyamos como grandes latinoamericanistas, o por lo menos tratamos de hacer un latinoamericanismo serio y siguiendo el ejemplo suyo, profesora, y de toda la gente, los investigadores acá en Núcleas. Me piden que hable sobre Núcleas, ¿no? Un poco, creo que es eso. Núcleas es, para mí ha sido siempre el gran referente en el continente de América sobre el latinoamericanismo. Su participación a nivel internacional ha sido muy destacada, tanto en los congresos de FIAL, de CEISAL, de la SOLAR, que necesitamos rescatar al SOLAR, y precisamente en este congreso hicimos un homenaje al profesor Darcy Ribeiro, fundador y el que bautizó precisamente la SOLAR, con su nombre, Sociedad Latinoamericana y Caribeña. Y pues esa gran amenaza que siempre ha sido el norte, académicamente y desde la ciencia, que ha ido desarmando algunos centros de estudios latinoamericanos, sobre todo en Europa y en otras partes del mundo. Núcleas sigue siendo ese referente con una fuerza ejemplar, con un trabajo sistemático en la producción. Creo que no hay un centro en el continente que tenga tanta producción sobre los temas de América Latina, sobre todo desde la perspectiva latinoamericanista. Y creo que eso es un gran valor porque nos está dando y nos da esa posibilidad a los que estudiamos desde otras latitudes. También esas reuniones que se hacen acá y como bien lo decía, en otros congresos internacionales, la presencia siempre de Núcleas y la gente de Núcleas, por ejemplo, en el Foro de San Petersburgo, con Heifetz, con los Heifetz, con Vladimir Davidov, acompañando todo ese proceso, demuestra una gran madurez, no solo académica, sino un nivel también de militancia, de que la militancia, como bien decía el profesor Angel Dembich y Horacio Cerutti, el latinoamericanismo es también militancia, ¿no? Y creo que eso hace mucha falta en muchas instituciones que estudian América Latina. Otro ejemplo ha sido, creo que para el continente y los centros que estudian América Latina, es el enfoque interdisciplinario. No podremos interpretar realmente la realidad si lo hacemos solo de unas disciplinas, o si lo hacemos con las limitantes que los métodos disciplinarios crean. Y Núcleas creo que se ha caracterizado por eso desde su fundación. Ha tenido siempre un enfoque interdisciplinario, transdisciplinario. Se ha preocupado por reunir a todas las disciplinas. Ha hecho el foro, por ejemplo, que está dedicado al ambiente, ¿verdad? El Foro de los Pueblos, que siempre está dedicado al ambiente y a las culturas, los congresos internacionales,
y una serie de actividades y encuentros a través del año que siempre están ahí permanentes. Por eso creo que se debe seguir fortaleciendo al Núcleo de Estudio de las Américas aquí en la UERJ, y que es una labor que debemos de tener todos aquellos que trabajamos desde otros países, de fortalecer, de invitar, de seguir acompañando estos procesos para muchas décadas más. Muchísimas gracias. A mí solo me queda siempre agradecer por el espacio que nos han brindado, por el apoyo que nos han dado y sobre todo por la insistencia para que sigamos trabajando en la investigación académica y en la academia y en la docencia. Recuerdo que la profesora María Teresa hace más de, no sé, creo que fueron ya 12 años, ¿no? Me dijo, Oscar, te tienes que dedicar a la academia, tienes que hacer tu doctorado, tienes que estudiar, tienes que dedicarte al latinoamericanismo. Y bueno, ahí fue cuando ya escogí dedicarme a esto y a este mundo, gracias a la profesora María Teresa, que tanto nos insistió, nos impulsó y siempre nos ha apoyado. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, un año más y un congreso más. Nos vemos pronto. Una buena noticia, se aprobó que en la Universidad Nacional de Costa Rica las residencias estudiantiles van a llevar el nombre, y las instalaciones deportivas van a llevar el nombre de Darcy Ribeiro. Hace 2 días me pasaron el acuerdo y se los voy a pasar para que también lo tengan. Muchísimas gracias, un abrazo y un gran saludo a todos y todas. Hola nuevamente, telegráficamente, solo para expresar mi enorme gratitud y satisfacción por haber podido participar una semana más en la promoción del latinoamericanismo, y más aún en este país que es Brasil, y más aún en esta universidad que ya con Núcleas tiene una tradición consolidada de latinoamericanismo, de debates de carácter internacional, una enorme producción académica e intelectual de divulgación del pensamiento latinoamericanista, y sobre todo por la continuidad que se ha dado a este proceso, porque año tras año nos hemos reunido, hemos debatido y hemos engendrado un tipo de pensamiento que lucha por conservar la autenticidad del latinoamericanismo, lucha por conservar la esperanza, lucha por buscar nuevas propuestas teóricas, nuevos canales de acceso para acercar a los pueblos latinoamericanos a participar cada vez más y decidir, sobre todo, en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en el escenario regional latinoamericano y en el mundo entero. Es un enorme gusto dar la palabra ahora al profesor Sader, que personalmente admiro mucho y respeto enormemente su trayectoria, sobre todo en un momento tan complicado para Brasil, para América Latina y para el mundo entero. Mis temores se dirigen a que tarde o temprano la tensión en zona de Ucrania o Medio Oriente irá bajando y, por desgracia, probablemente se irá mudando a nuestro escenario. América Latina y el Caribe seguirán la línea de antineoliberalismo y antineoimperialismo, pero me temo que estas dos cosas no serán suficientes para que el mundo finalmente se encamine hacia un lugar donde todos tendremos un lugar, digamos, donde todos quepamos, ¿no? Teniendo nuestro lugar. Enhorabuena, muchas felicidades nuevamente, doctora Toribio, profesor Dantas, y será un placer escucharlo, Emir Sader. Gracias.
Obrigado, Oscar. Obrigado, Deia, pelas palavras que nos deixam muito animados para um futuro do ponto de vista da pesquisa, nem tanto do ponto de vista do futuro da nossa América Latina e da nossa humanidade, mas são desafios, digamos assim. Então, eu passo a palavra ao professor Emir Sader para a sua conferência magistral. Só pediria para abrir o seu microfone, professor. Boa noite. Parabéns ao Núcleas, a Maria Tereza, a todos que possibilitaram a realização desse seminário. É um orgulho nosso da UERJ ter o Núcleas, que sempre é a referência maior sobre a América Latina. Maria Tereza pediu um tema para essa exposição sucinta que eu vou fazer. Eu dei o tema O Futuro da América Latina. Nós que sabemos o passado da América Latina. Ela foi o continente que mais sofreu governos neoliberais. Tanto é que teve mais governos como os governos neoliberais mais radicais. Justamente por isso é que nasceu aqui o antineoliberalismo. Na Venezuela, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Equador, que surgiram não só governos antineoliberais, como as principais lideranças políticas do século XX. Porque a América Latina se tornou o epicentro das grandes lutas contemporâneas, que são lutas contra o neoliberalismo, superação do neoliberalismo. Por essa razão, neste século, surgiram esses governos que se caracterizam pelas antípodas do neoliberalismo. O neoliberalismo privilegia o ajuste fiscal, os governos antineoliberais privilegiam as políticas sociais. O neoliberalismo privilegia o Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos, os governos antineoliberais privilegiam a integração regional, o intercâmbio sul-sul. O neoliberalismo finalmente privilegia a centralidade do mercado e o Estado mínimo. Os governos antineoliberais resgatam o papel ativo do Estado, tanto para o desenvolvimento econômico quanto para a implementação de políticas sociais. Foi assim que esses governos conseguiram fazer da América Latina, que é o continente mais desigual do mundo, e o Brasil é o país mais desigual do continente mais desigual, conseguiram diminuir substancialmente as desigualdades, tanto as desigualdades sociais como as desigualdades regionais. Para não ir muito longe, vamos tomar apenas um desses países, que justamente era um daqueles que estavam sempre na lista de países sem esperança no mundo. Foi a Bolívia. A Bolívia conseguiu conquistar um governo sob a liderança de um líder cocaleiro, tendo como vice-presidente o mais importante intelectual latino-americano contemporâneo, presidente Evo Morales, vice-presidente Álvaro Garcia Linera. Um governo que conseguiu convocar uma Assembleia Constituinte com o reconhecimento dos povos indígenas, conseguiu impor à Bolívia um ritmo de desenvolvimento econômico, distribuição de renda, políticas sociais, que faz com que seja o país que mais se é transformado nesse século na América Latina, para orgulho nosso. Outros tantos tiveram avanços importantes, significativos, mas eu quis destacar justamente aquele que, junto com Haiti, junto com o Paraguai, sempre foram países sem esperança na América Latina. Vale a pena ir à Bolívia e conhecer as transformações sociais, culturais, étnicas, políticas que o país sofreu, viveu e continua a viver. Quando houve um golpe contra o governo de Evo Morales, eles resgataram a democracia, convocaram de novo uma eleição e o candidato Mas triunfou no primeiro turno, dando continuidade a tudo que tinha sido construído na primeira década e meia deste século. Então, foram governos notáveis, históricos, fundamentais, pelo que é um significado, não só por diminuir as desigualdades no continente, mas por promover a integração regional. A América Latina passou a ter não apenas as instâncias tradicionais, Mercosul, CEPAL, mas passou a ter Unasul, passou a ter CELAC, organismos que passavam a integrar o conjunto da América Latina. O Unasul na América do Sul, a CELAC como uma alternativa à falida OEA. A CELAC passou a ser finalmente um organismo que integra os países da América Latina e do Caribe, sem os Estados Unidos e sem o Canadá, que foi exatamente o que deformou, desnaturalizou, desqualificou
a OEA, terminando com o seu último episódio, tão ruim como todos os outros, que foi o golpe na Bolívia, em que o secretário-geral da OEA participou ativamente. Então, agora nós temos uma outra etapa, que é a construção de uma entidade pós-OEA na América Latina. Esse foi o primeiro ciclo de governos neoliberais. Alguns países sofreram queda de governos, alguns por eleições democráticas, no caso da Argentina, que teve a eleição do Maurício Macri, mas que rapidamente se esgotou, porque o neoliberalismo não aprendeu das suas experiências anteriores. Voltou a não ter políticas sociais. Se esgotou rapidamente e o kirchnerismo voltou a eleger um governo na Argentina. Igualmente no caso da Bolívia, como eu mencionei, e também do Brasil, que estamos vivendo agora. Depois de vitórias sucessivas de governo antineoliberal, foi necessário um golpe para impor um impeachment sem nenhuma fundamentação a Dilma Rousseff, que tinha acabado de ser reeleita para um segundo mandato, e, mais do que isso, prender e condenar o Lula, impedindo que ele fosse candidato à presidência da República em 2018 e o Brasil não tivesse que viver as situações catastróficas que vive hoje. Então, passamos a ter um segundo ciclo de governos neoliberais, aos quais se somaram o México, com López Obrador, Honduras, com Xiomara Castro, o Chile, com Gabriel Boric, do qual eu vim recentemente, ampliando enormemente o bloco de países latino-americanos antineoliberais. Com a vitória que esperamos se concretize do Lula em outubro, nós vamos ter, pela primeira vez na América Latina, um bloco da quase totalidade de governos progressistas que antes estavam divididos. Quando era necessário renegociar as dívidas externas, sempre nos tinham separados. Brasil, México, Argentina, havia aquela imagem da negociação no Clube de Paris, em que tinha um governo sozinho, sentado, cercado de uma quantidade de bancos que negociavam conjuntamente, mas impediam que os países latino-americanos se articulassem para renegociar suas dívidas. Agora não, nós vamos ter, pela primeira vez, países como Argentina, México, Brasil, com posições muito similares, em condições de construir uma integração muito mais sólida que anteriormente. A integração latino-americana até agora foi muito mais uma integração política, coordenação da ação dos governos. Do ponto de vista econômico, na verdade, houve sempre alternativas, sempre soluções que cada país tentava colocar em prática. A crise de 2008 demonstrou como cada país tentava resolver individualmente suas respostas a essas crises. Agora é preciso muito mais do que isso. É preciso uma integração econômica. Aproveitar que temos um bloco de países homogêneos, antineoliberais, para poder integrar também economicamente o continente. Não apenas resistir ao neoliberalismo, não apenas atuar no antineoliberalismo, mas avançar na direção do pós-neoliberalismo. O que pode significar isso? Pode significar a construção de um modelo outro, historicamente distinto. Para isso é necessário construir um modelo de Estado, um tipo de economia, um tipo de projeto de sociedade. Não basta democratizar o sistema eleitoral apenas, restabelecer a democracia liberal. É necessário democratizar o conjunto da sociedade. Uma iniciativa proposta pelo presidente Lula é um passo possível para começar esse processo de integração. A construção de uma moeda comum sul-americana que pudesse desdolarizar o comércio regional. Passaram a fazer em torno de uma nova moeda, cujas siglas que foram criadas no documento original, que é do Fernando Haddad, atual candidato ao governo do Estado, e que foi resgatado pelo Lula. As siglas é SUR, seria a moeda SUR, que substituiria o dólar nos intercâmbios comerciais, o que requeriria também um banco central único, comum na América Latina, que orientasse esse processo. O Brasil está plenamente disposto a usar as suas reservas para que elas apoiem, fundamentem de resguardo a essa moeda. E os países que se
se interessa em assumi-la como moeda nacional, poderão fazê-lo. Eu estive há umas 2 semanas atrás com o presidente Alberto Fernandes da Argentina. Lhes interessa muito isso, porque eles poderão se desfazer desse ciclo infernal da inflação que tem freado a retomada do crescimento econômico na Argentina. Da mesma maneira, eu estive com um ex-ministro do o presidente Rafael Correa do Equador. Eles têm muita necessidade de sair da dolarização, do dólar como moeda nacional. Uma moeda dessa ordem poderia representar para eles a saída do dólar e a incorporação a uma moeda regional. Não poderiam sair do dólar e voltar à moeda anterior, teriam que se incorporar a uma coisa maior, mais ampla. Essa moeda poderia ter esse papel. É apenas um início, é trabalhoso, por isso o presidente Lula sabe que vai ter que começar a implementá-la a partir do começo do seu mandato, porque é um processo trabalhoso, buscar critérios comuns, buscar o peso de cada país nesse Banco Central e tudo mais. É trabalhoso, mas vale muito a pena para não perder uma oportunidade única, a oportunidade de usar essa unidade latino-americana para impor transformações profundas no continente, fazer com que ela tenha um caráter irreversível, como, por exemplo, essa de criar um Banco Central comum da América do Sul. Esse pode ser o começo de um processo que não podemos desperdiçar. Temos que avançar outras direções, temos que ter um outro tipo de Estado, um Estado que se fundamente não apenas nas formulações da democracia liberal, mas um Estado que represente uma democratização profunda da nossa sociedade. Representações políticas, como está, por exemplo, na proposta que o Chile apresenta na sua nova Constituição. Descentralização política, participação direta das populações originárias. A própria Assembleia Constituinte convocada pelo Chile tinha representação paritária de mulheres e homens, uma representação específica dos mapuches. Então, buscar que esse Estado seja efetivamente um Estado de toda a sociedade, não apenas um Estado da sua elite. Isso pode significar um período histórico novo, porque a América Latina viveu as transformações mundiais, primeiro como vítima. Foi a região, como eu digo, que teve mais governos neoliberais, porque houve uma mudança grande no mundo nas últimas décadas do século passado, terminando o período histórico, o ciclo longo expansivo do capitalismo, naquela época, terminando com a época de 2 grandes blocos e terminando com a época em que o modelo de governo era um modelo de bem-estar social. Passamos a uma fase histórica nova, caracterizada por um ciclo longo recessivo do capitalismo, segundo, por uma única potência imperial no mundo que passou a ser os Estados Unidos, e com o modelo de Estado mínimo, de centralidade do mercado. No entanto, esse período foi transitório, porque os países que não estavam de acordo com essas visões passaram a se articular. Essa articulação se começou a dar exatamente aqui no Brasil, na época do governo da Dilma Rousseff, que foi a criação dos BRICS. Os BRICS reúnem os países chamados emergentes, China e Rússia, com um acordo estratégico entre si, Brasil, África do Sul e Índia, que representam um poderio econômico e político muito grande hoje em dia no mundo. Então, assim, a polarização fundamental nessa primeira metade do século, em escala mundial, é aquela que se dá entre o declínio da hegemonia norte-americana e o ascenso desses países dos BRICS, que buscam justamente a criação de um mundo multipolar. É uma polarização que favorece os BRICS, mas que deve ser longa no tempo ainda, porque, embora com uma economia declinante, embora politicamente debilitado, militarmente os Estados Unidos são ainda uma força significativa, embora na guerra a guerra atual da Ucrânia não tivesse capacidade de intervenção, mas a força maior da hegemonia norte-americana e neoliberal no mundo se dá no plano ideológico, cultural. É o modo de vida norte-americano, o estilo de vida americano, que está consolidado, ou se expressa nos shopping centers. Meu último livro, que está à venda aí, a nova edição, essa aqui é a primeira edição, aí na UERJ, Lula e a esquerda do século XXI, neoliberalismo e pós-neoliberalismo no Brasil e na América Latina.
publicado pela nossa editora do LPP, aí da UERJ. Tem um capítulo longo sobre os shopping centers, como eles representam a globalização do estilo de consumo, do estilo de vida, das marcas, da forma da existência mesma das pessoas, centralizada no consumismo, em que o consumidor é o sujeito fundamental. A luta contra o neoliberalismo é uma luta contra essa esfera mercantil representada por esse estilo de vida. A nossa alternativa não é a esfera estatal. A nossa alternativa é a esfera pública. A esfera pública é a esfera dos direitos, em que o sujeito é o cidadão. Cidadão definido como sujeito de direitos. O Estado é um espaço intermediário de disputa entre a esfera mercantil e a esfera pública. Frequentemente, no Estado, duas esferas estão representadas por políticas econômicas neoliberais que expressam a hegemonia do capital financeiro, do capital especulativo, característico do neoliberalismo e dos bancos privados, e, por outro lado, as políticas sociais, políticas públicas que se opõem a elas, que representam os interesses públicos. Essa é a grande luta do ponto de vista dos eixos da disputa hegemônica no século. Esfera mercantil ou esfera pública. Analisar um país da América Latina, por exemplo, se pode perfeitamente caracterizar a etapa em que ele está, sabendo quanto foi mercantilizado, quanto da educação é educação privada, quanto é educação pública, quanto é saúde privada, quanto é saúde pública. Porque o que o neoliberalismo pretende é mercantilizar tudo, fazer das sociedades um espaço em que tudo tenha preço, tudo se vende, tudo se compra, tudo seja mercadoria, como Marx mencionava no começo do Capital. Então, um país é um país anti-neoliberal, quanto mais consegue fortalecer sua esfera quanto privilegiar as políticas sociais, promover a cidadania, combatendo a exclusão pessoas vivem da precariedade. Não tem carteira de trabalho, não tem possibilidade de se associar. Essa própria geração nova de trabalhadores que está globalizada, que é dos que trabalham com Uber, os uberizados, digamos, são uma geração que já não conheceu os sindicatos, nunca se associou, que, na verdade, tem até a dificuldade de definir contra quem ele está lutando, porque o uberizado não visualiza qual é o seu patrão. Ele está simplesmente cumprindo tarefas sem ter uma possibilidade de consciência, de organização, de afirmação dos direitos. Provavelmente, na América Latina, em todo o mundo na etapa atual, a maior das lutas é a afirmação dos direitos de quem é essa nova geração de trabalhadores uberizados, para que eles possam se associar, lutar pelos seus direitos, se sindicalizar e se somar com uma nova geração de trabalhadores latino-americanos. É um continente que está destroçado pela informalidade não, precariedade do trabalho, pela fragmentação social, pela destruição das formas de associação tradicionais que tenham sido construídas ao longo do tempo. Então, o futuro da América Latina depende de que nós consigamos enfrentar essas tarefas, sair da resistência simples ao neoliberalismo e passar a uma etapa nova, uma etapa que eu chamaria de pós-neoliberal, para a qual o trabalho intelectual é muito importante para nós ajudarmos esses governos, essas forças antineoliberais, a definirem que tipo de Estado nós necessitamos, que tipo de cultura, que tipo de educação. Esperando aqui o retorno do professor Emir Sader.
Já voltou? Estão me ouvindo? Caiu? Estão me ouvindo de novo? Tá. Então, nós estamos organizando um seminário para a segunda semana de novembro em Buenos Aires, que o governo argentino patrocinará. Discutir esses temas. Qual é o futuro da América Latina? A América Latina sozinha não pode mudar o mundo, mas ela é uma referência de superação do neoliberalismo em regiões do mundo. O próprio prestígio internacional do Lula expressa essa possibilidade, essa capacidade, a possibilidade que a América Latina seja vanguarda na construção de superação do modelo neoliberal. Eu teria mais coisas a dizer tão nesse livro que eu mencionei, mas eu prefiro a gente ter um tempo para poder conversar, discutir, ouvir as questões, os questionamentos que vocês tenham a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Nós aqui escutamos bem a maior parte da sua fala, conseguimos compreender essa discussão a respeito do futuro da América Latina. A gente entende que o desafio de um possível governo Lula é maior do que em qualquer outra época, não por conta apenas das nossas condições deterioradas e praticamente destruídas ao longo desses últimos 6 anos de golpe, em que houve premeditadamente um esfacelamento da capacidade do Estado de promover políticas públicas. Isso vai ser um desafio absolutamente importante, a reconstrução mínima de um Estado que seja capaz de gerir políticas públicas para uma população que foi totalmente excluída depois do golpe de 2016. Nós voltamos ao mapa da fome com força, nós destruímos a capacidade de gerir condições para os aposentados, nós destruímos os direitos trabalhistas da maior parte das pessoas, nós admitimos trabalhos quase próximos ao trabalho escravo, nós definimos uma situação em que, mais do que a ausência de proteção, o Estado se abstém do tratamento das coisas da territorialidade, a discussão de segurança passa a ser, por exemplo, uma discussão puramente associada a determinados territórios das pessoas mais ricas e que, nos territórios das pessoas de maior necessidade, a questão da segurança é a questão que, de alguma maneira, se determina pela matança, pela chacina e pela segregação. Então, se já não havia um Estado que atuava nas nossas periferias de uma maneira muito efetiva, hoje, então, isso praticamente, nesse sentido agora, como uma política de Estado, a segregação passa a ser o alvo das políticas públicas ou da ausência das políticas públicas. Então, o desafio é muito grande. Eu gostaria de ouvi-lo com relação a isso, porque nas negociações que o presidente Lula vem fazendo, nessa nova fase em que ele se candidata, ele mantém isso, para mim ficou muito claro, princípios mínimos a serem perseguidos, com relação não só ao teto de gastos, não só a questão puramente das chamadas institucionalidades que devem ser destruídas, porque senão não se faz política, mas também princípios no sentido de quem é o privilegiado, qual a camada que vai ser privilegiada nas políticas públicas no seu governo. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso.
O senhor está conseguindo ouvir a internet? Está sem som, Emi. Está sem internet? Ele congelou novamente. Alguém quer fazer mais alguma questão? Eu depois posso repetir sinteticamente? Não. Não, porque ele tem hora de saída, não precisa perguntar muito para responder, essa já está bom. Então, tá certo. Então, em função Técnica. da questão da virtualidade, eu já vi algumas apresentações, inclusive em sala de aula virtual, né, remota, e pelo horário que ele estipulou do ponto de vista do seu limite, ele vai ter uma outra atividade daqui a muito pouco tempo, eu encerro, então, o 8º Congresso Internacional do Núcleos. Agradeço imensamente a participação de todas e todos aqui nessas nossas reuniões. Foram algumas reuniões, inclusive, abrangendo um número bastante grande de pessoas, com discussões importantes sobre a América Latina, sobre o mundo de uma maneira geral, e particularmente sobre o Brasil. Mais uma vez, o Congresso do Núcleos, com todas as suas, obviamente, com todas as suas dificuldades recentes por conta da questão dos recursos, da questão da presencialidade, que ainda é híbrida, enfim, que ainda é muito pouco determinada por conta das condições ainda de pandemia, né? Mas, de qualquer forma, tivemos uma participação importante de pessoas, e eu agradeço mais uma vez, professor. Não sei se agora me ouve, a sua participação, a sua palestra, e encerro o 8º Congresso Internacional do Núcleos. Muito obrigado.